Olá, o programa Eclésia está de volta. Nosso tema é o sacramento do matrimônio. Nós já recebemos aqui no intervalo diversas questões do público que está nos acompanhando. Nós agradecemos a todos vocês que com liberdade e também com atenção ao nosso pedido estão enviando as suas dúvidas e nós vamos esclarecer. Vocês que estão em casa, liguem e escrevam para nós através do e-mail, porque a sua participação é muito importante. Aquelas pessoas que se tornarem novos sócios na Rede Século XXI, vocês vão estar participando de um sorteio, vão ganhar uma coletânea, são 2 livros especiais falando de encontros de casais, mais um CD do padre Reginaldo Manzotti. E para todos os que participarem, vocês vão receber o livro Amar é Viver, a Cura através do Amor, do Frei Elias Vela, e também o CD do Frei Rinaldo. Vocês vão concorrer a esse prêmio. Todos aqueles que enviarem a sua pergunta, ou enfim, a sua dúvida, a sua crítica ou sugestão até para o programa Eclésia. Padre Paulo, nós vamos começar com um e-mail que eu acredito que, além de estar dentro da nossa temática, é uma questão muito séria. Nós não vamos falar o nome da pessoa, não tem necessidade, mas ela será tratada como Maria. É o seguinte, ela estava casada há 20 anos e ela amava muito o marido, se dedicava muito a esse relacionamento. Ele, no entanto, ele não demonstrava amor por ela, muito pelo contrário, traía, tinha muito desleixo, desrespeito pela pessoa dela. Com o tempo, isso foi se tornando uma bola de neve. Ela não conseguia mais ter nem relacionamento sexual com ele. E toda vez que isso acontecia, ela virava de costas e chorava no travesseiro pedindo a Deus que terminasse o quanto antes, porque ela não aguentava mais o cheiro, nem a voz, nem a presença dele perto dela. Esse problemão foi aumentando cada vez mais. Embora ela rezasse, pedisse ajuda de Deus, ela não encontrou outros meios. Infelizmente, o meio que ela encontrou foi através da traição. Então, ela começou esse processo de traição através da internet, das redes sociais. Depois, ela se envolveu com um homem casado e ela acreditava numa primeira instância que este homem casado estava dando amor para ela, mas como ela mesma disse, tanto este homem quanto a mulher do cara a tratava como um brinquedinho de sex shop, ou seja, usava e jogava fora. Esse caso é um caso concreto que, padre, essa mulher teria que ficar casada com um homem desses? Não, olha, vamos pensar, Simone, que o casamento ele é feito de 2 pessoas juridicamente hábeis. Então, pessoas que estão preparadas para dizer aquele sim e formar essa realidade, esse consórcio para a vida toda, esse correr juntos, no diálogo, no respeito, mas não tem nada disso. Então, vejam bem, há uma contradição. São 2 pessoas juridicamente hábeis. Ela amava, mas o outro não. Então, se o casamento é um contrato bilateral, 2 partes, uma cumpria, a outra não. Então, esse casamento estava sendo, não tenha dúvida, sem dúvida nenhuma, sem significado nenhum. Não é um casamento válido. Por que não é um casamento válido? Porque ela consentiu verdadeiramente. E ele, pelo que a gente pode perceber, ele viciou o consentimento. Ele disse sim, mas ele vivia a traição. Quer dizer, eu não quero viver a fidelidade, que é um dos elementos do matrimônio. Ser fiel é fundamental, amando, respeitando, dando a vida, sendo fiel e assim, né? Aliás, quando troca aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Então, parece que não tem propósito nenhum. Acho que vocês percebem isso de maneira muito clara. Então, é um casamento que nunca deveria ter existido. Pois é, padre, mas pelo que ela mesma diz, ela vivia muito a fé, participava muito da comunidade, procurava viver os valores cristãos. E para ela, o que Deus uniu, que o homem não separe. Como é que fica isso? Mas é interessante que aí é a grande verdade, né? O que Deus uniu, de fato o homem não separe, mas Deus uniu uma mentira. A parte dela era verdadeira, mas a outra parte não. Então, não tem união na mentira. Uma parte diz sim, a outra parte diz não. Há uma contradição aí. Então, não há um casamento. Deus só une quando 2 pessoas se amam e elas se respeitam, elas se dão mutuamente. Porque elas se conhecem e elas querem, de fato, viver uma vida em comum. Né? Essa vida da unidade, da indissolubilidade, tudo isso são elementos do matrimônio. E parece-me que
ela queria, ele não. Então, como eu estava dizendo, se o contrato é bilateral, esse casamento é nulo. Ou seja, não tem a menor dúvida. Então ele não deveria nem ter acontecido. Não, nunca deveria ter acontecido. E o pior é que passaram os anos e ela foi se iludindo, né, de uma certa forma, talvez sem uma orientação de alguém que pudesse aliviar o sofrimento dessa alma. Aí, de repente, ela vai fazer uma aliança patológica, né? Aí piorou mais a situação ainda. Porque, sem critério de julgamento com o casal, mas esse casal vivia um fetiche, né? E a gente sabe que tem casais que vivem fetiches. São pessoas perversas, elas têm, dentro de uma visão psicanalítica, ela tem identidades totalmente comprometidas. Porque todo sintoma é uma formação de compromisso entre as pulsões e a defesa. Então, a gente vê claramente isso, que é um fetiche, né? O que ela estava vivendo. Que esse e casal ela entrou, usava ela. ela foi usada. Ela entrou para tentar aliviar um pouquinho a situação. E o pior de tudo que, Simone, o que aconteceu com ela? Ela foi trair. E a traição está intimamente ligada com o medo. O medo de enfrentar esse marido fez com que ela traísse. E é interessante, né? A traição sempre se dá pelo medo. O medo de enfrentar a realidade, de separar e tudo mais, e buscar uma verdade acima de tudo, porque, portanto, ela tem direito de ser feliz, porque casamento não é patíbulo, não é sofrimento. Casamento é a realização. Lógico que os problemas existem, mas o amor sempre é vitorioso, porque o amor é maior. E o amor faz com que o diálogo aconteça, o respeito, a amizade, tudo isso é fundamental. Agora, num caso dele, que ele vivia traindo, quer dizer, nunca respeitou essa mulher, né? Então, ele não queria viver esse contrato de jeito nenhum. Então, ele viciou o consentimento, não tem a menor dúvida. Está certo, a gente agradece o e-mail que nós recebemos e também a orientação do padre. Agradecemos também a Luciene e a Odete por terem se tornado novas sócias aqui da Rede Século XXI. A Luciane é da cidade de, vamos ver, Jundiaí e a Odete de Poços de Caldas. E vocês que estão em casa, continuem nos escrevendo, envie o seu e-mail ou ligue aqui para nós. Padre, nós vamos ver qual é o próximo tópico da nossa conversa aqui. Acompanhe. Padre, o que é válido para a justiça é válido para a igreja? Veja bem um pouquinho. Existe um acordo com a Santa Sé desde 2010, né? E que os casamentos realizados na igreja, o civil reconhece. Né? Tanto que isso é um engodo da lei, né? Não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque tem muitos casamentos de pessoas viúvas que casavam somente na igreja para não perder a pensão do marido. Então, a lei, de uma certa forma, entrou com essa situaçãozinha, com esse jogo, né? É um pouco de usar a situação. Eu acho que é uma coisa maquiavélica, sabe? Porque assim eu acabo descobrindo que você casou, e se você era viúva, então você vai perder a pensão do marido, e você não precisa do dinheiro do marido, você tem marido novo agora. Entendi. Isso é um pouquinho, mas por isso que eu falo, o dinheiro não é só daquela viúva, mas é dos filhos, e deve continuar recebendo, como é que não? Mas isso é uma coisa, uma visão minha. Agora, não tenha dúvida que nós devemos valorizar como igreja o nosso sacramento, o nosso casamento. Okay. Porque o casamento da igreja, o casamento civil, como vocês sabem, é apenas um contrato que se desfaz a qualquer momento, sem dificuldade nenhuma. É um casamento anulável, e o nosso casamento não é nulo em hipótese alguma. Pois é, padre, a gente tocou nessa questão do que é válido para a sociedade civil, é válido para a igreja, porque nós temos agora, começou esse processo em alguns países, de liberação do casamento gay. Como fica com a Igreja Católica essa situação? Porque já que, no caso, a justiça civil... O civil não pode forçar, porque existe toda uma questão de código de ética também, né? Lógico, não tem a menor dúvida. Com todo respeito a casais homoafetivos, né? Nós respeitamos. Aliás, o Papa dizia de maneira muito clara, eu até conversava com um casal que são homoafetivos, ele até dizia, e estava bastante feliz de ter esse sinal, esse pequeno sinal de dizer, nós não somos deuses para julgar, né? O Papa dizia mais ou menos isso, né? Se nem Deus julga, por que nós vamos querer julgar? Então, eu acho que é uma possibilidade de repensar um pouquinho, ter carinho, ter respeito para com aquelas pessoas. Que, portanto, não é um casamento como nós pensamos, né? Que o casamento como nós idealizamos e pensamos, aliás, como nós pensamos, não, como o Criador pensa.
duas pessoas se unem pelo valor do bem das pessoas, do casal, e pelo valor procriativo, né? Então, o casamento se justifica aí. Duas pessoas se unem para viverem a família, e para o bem desse casal e para o bem dos cônjuges, que era diferente lá na época da Idade Polida e tudo mais, que viviam tudo nas cavernas e ninguém era de ninguém, ninguém era de ninguém. Hoje existem acordos, né? Muito bem, o padre Paulo falou do Papa, e nós vamos acompanhar agora o que o Papa Francisco falou a respeito do matrimônio. Deus chama para escolhas definitivas. Ele tem um projeto para cada um. Descobri-lo, responder à própria vocação, significa caminhar na direção da realização jubilosa de si mesmo. A todos Deus nos chama à santidade, a viver a sua vida, mas tem um caminho para cada um. Alguns são chamados a se santificar, constituindo uma família através do sacramento do matrimônio. Há quem diga que hoje o casamento está fora de moda. Está fora de moda? Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se para toda a vida, fazer escolhas definitivas para sempre, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês de irem contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem. Que se rebelem contra esta cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, creem que vocês não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Padre Paulo, o que o Papa quis dizer com tenham coragem de nadar contra a corrente, de ir contra? É de valorizar de fato aquilo que é o matrimônio. Nós queremos o matrimônio, por isso que nós estávamos falando. Existem casamentos no civil que são anuláveis e o nosso casamento não é anulável. Ele pode existir casamentos nulos, como eu falei agora há pouco, mas porém nós queremos o matrimônio. Nós queremos esse direito de ser mãe, o direito de ser pai, matris, matrimônio, patris, né, para ser pai. Então nós queremos de fato. Agora, não podemos ignorar os outros tipos de constituições que estão acontecendo e nós devemos fechar os nossos olhos? Não, isso que é o problema. Então o Papa está muito claro, não fazer essa questão do provisório, de viver de maneira irregular. Como o próprio Jesus estava dizendo, por que Moisés deu o direito de vocês divorciarem? Por causa da dureza de coração. E o Papa está falando, não sejam duros, sejam, portanto, revolucionários. Vamos valorizar a família, valorizar o amor, a alegria, a união de estarmos juntos e viver. Isso é uma beleza. Por isso, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, de fato. Agora, torna a dizer, o que Deus uniu? Exatamente. Padre Paulo, nós temos uma participação ao vivo aqui no nosso programa. Por favor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim, pois não? Olha, é o seguinte, eu sou a Laíde, sou aqui de Brasília. Eu me casei no civil e católico com um rapaz, né? Nós todos dois solteiros.
E eu passei 21 anos casada com ele. Perto, mais ou menos, que já... Em 99, eu casei em 78, em 99 eu soube que ele estava me traindo com a mulher. Aí eu fiquei calada, procurei saber, sem ele saber que eu estava procurando. Aí vi tudo, achei tudo, conheci a mulher, uma mulher de cabaré, que ele estava muito apaixonado, mas dizia que não me deixava por ela, que eu era a mulher direita, me ia deixar mas amava ela. Mas eu fiquei pensando o que eu fazia. Eu tenho uma filha que amava ele demais, tinha medo de separar e ela ficar me culpando pro resto da vida. Eu tinha medo dele pegar que ele era um comerciante, tudo que tinha, ela carregar e ficar sem nada. Aí me calei, não demonstrei a ele, mas falei para ele isso. Ele não me negou, mas também não disse que não, nem que sim. E eu tive tanta dó daquela fraqueza que eu tinha era pena dele. Pouco depois que eu soube disso, ele morreu num acidente, na hora, não deu tempo. Ele nunca me pediu perdão, eu perdoei, eu tive as mesmas relações que eu tinha antes de saber, não fiquei com ódio dele por isso. Tinha muita dó, era dele cair daquela fraqueza. Ele morreu, não deu tempo para pedir perdão. Eu quero saber do padre, se dizem que o adultério é um pecado mortal. Quem morre e não pediu perdão nem a Deus nem a ninguém, não vai para o céu, vai para um lugar. Eu quero só saber, será que ele está sofrendo? Porque eu sofro por isso. Eu rezo muito por ele, nunca mais quis ninguém, mas quero saber mais ou menos se ele está sofrendo. Muito obrigada. Obrigada, Alaide, pela sua participação. Padre Paulo? Então, minha querida Alaide, que bom que você participou. Eu fico feliz porque você sabe que o adultério não é motivo de separação. Portanto, que por motivo de nulidade de matrimônio, o adultério não é. Pode separar se prejudica demais o vínculo matrimonial no aspecto de... o convívio fica muito perturbado. Mas no seu caso não. Você perdoou, porque o amor que você tinha por ele era maior, então o amor venceu, acima de tudo. Não obstante ele ter sofrido um acidente, ter partido, mas ele não está sofrendo não, a misericórdia de Deus já o acolheu. Então fique em paz, porque agora nós falamos em misericórdia. Então ele está bem, está tranquilo, e você também fique tranquilo, e parabéns pela força do seu amor, que foi muito maior. Que Deus abençoe você. Tá certo. Padre, nós temos um e-mail aqui anônimo, a pessoa não quis se identificar, no entanto, ela disse que tem uma amiga que está casada há 40 anos, mas que há um bom tempo, há 10 anos, marido e mulher dormem separados devido a um câncer que o marido teve na próstata. E ela diz que essa dormir separado, não ter mais relações, etc., provocou uma grande briga entre o casal. E ela disse, essa situação é pecaminosa? Não, não é pecaminosa se chegar num comum acordo, né? Porque a mulher há de convir que o marido que tem câncer de próstata, ele está sofrendo, ele tem uma série de situações, e parece-me que no contrato, quando nasce o contrato bilateral, que é feito pelo concedimento, que é um ato interno da vontade, foi dito amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, na saúde e na doença. Então parece-me que o contrato está sendo cumprido. Independente de ter alguma rusga aí, né, de ter alguma situação, porque não está tendo mais relação e tudo mais, mas parece que o contrato está sendo mantido. Não tem nada de pecaminoso aí. Não vamos dizer que há um erro aí, não vamos dizer isso. Mas o contrato está acontecendo. Então, o que é válido é isso, que vocês sejam felizes e que haja bastante diálogo, lógico. Eu acredito que essa mulher tem que ser bastante participativa na vida dessa pessoa que está sofrendo, porque também hoje o câncer de próstata tem uma facilidade muito grande para ser curado. Vamos rezar para vocês, que Deus ajude. O Josimar Godinho, de Torres, Rio Grande do Sul, pergunta, a diocese onde ele mora, que exigem o casal ser casado para batizar a criança, isso está de acordo com a doutrina? Meu caro, é o seguinte, né? Se você partir para pensar, o batismo não tem na lei, na Bíblia não está dizendo que precisa ser casado para pedir o batismo. Que é uma questão de lei jurídica da igreja, né?
como que você vai viver aquela fé, e nós vamos perguntar, você quer viver essa fé se você não está unido? Mas não é uma obrigatoriedade. Aliás, o Papa dizia muito bem lá, rezando missa lá na casa de Santa Marta, que nós devemos fazer a pastoral da alfândega, começar a ser juiz do outro aí, fiscal. Não é por aí, não. Eu acredito que os padres precisam acolher. O Papa, quando ele era o cardeal lá em Buenos Aires, ele foi batizar uma criança que o padre não quis. E ele marcou, ele foi... Eu vejo gestos largos desse homem, e que nós devemos aprender com a misericórdia. Justiça, como nós falávamos, é importante que tenha justiça para o bem. A verdade está centrada na justiça para libertar as pessoas, mas se a lei é injusta, é melhor não praticar. E a seguir, o fato de você ter casado na igreja, seu casamento é válido só por isso? Nós voltamos daqui a pouco.